Vamos para o terceiro e último grupo de principais ferramentas para construir pipelines de dados. Agora o grupo das ferramentas de Real-Time Analytics. Tem também muitas ferramentas aqui nesse grupo, começando talvez por uma das mais famosas, que é o Tableau. O Tableau, muitas pessoas podem argumentar comigo, é uma ferramenta de visualização, de construção de dashboards, de gráficos. Era. Hoje em dia o Tableau, a exemplo de muitas outras ferramentas, acabou incorporando cada vez mais os conceitos de Real-Time Analytics. Ou seja, você consegue conectar direto no seu pipeline e à medida que os dados vão sendo transformados, eu já vou levando isso para análise no Tableau e entregando ao tomador de decisão. Por que eu tenho que esperar? Veja que a engenharia de dados hoje, cada vez mais, ela tenta entregar os dados o mais rápido possível no momento que os usuários precisam. Então eu extraí os dados, apliquei transformação. Eu não preciso gravar, armazenar os dados para depois criar gráficos. Eu já posso entregar direto à análise. Exatamente o conceito de Real-Time Analytics. O Tableau é uma opção. Outra ferramenta para esse propósito, também agora na nuvem, é o Amazon Kinesis, que permite você extrair principalmente dados de sensores IoT. O Amazon Kinesis traz uma série de conectores, você pode extrair os dados em tempo real, você já aplica algum tipo de análise e já entrega isso a quem precisa daquela informação. E tudo no ambiente em nuvem, sem se preocupar com infraestrutura. Aí está uma possibilidade. Outra ferramenta, também que vem crescendo bastante, é o Metabase. 2 dias antes, inclusive, de gravar essas aulas aqui para você, eu liberei o projeto de Metabase, o primeiro projeto de Metabase, para os alunos da formação cientista de dados. Muitos vinham pedindo para aprender o Metabase, que vem crescendo no mercado. Nós então trouxemos 2 projetos inteiros no último curso da formação cientista de dados. O Metabase, que tem uma versão open source, gratuita. Eu até quando gravo as aulas lá para os alunos da formação cientista de dados, eu digo, tome cuidado ao usar o Metabase, porque pode ser viciante, ok? O Metabase é extremamente intuitivo, via uma interface web, você pode construir SQL de maneira visual. Então você conecta em uma fonte de dados, permite você conectar no Google BigQuery, que eu mostrei no vídeo anterior, dá para conectar no ambiente em nuvem, dá para conectar em bancos de dados relacionais, não relacionais. Conecta, extrai os dados, já aplica ali a transformação e já entrega o resultado. O próprio conceito de pipeline já está sofrendo transformações. É um conceito novo, mas que já está sendo totalmente remodelado à medida que a tecnologia evolui, o que, aliás, é fenomenal. Eu, particularmente, adoro viver nesse caos, que é a tecnologia mudando o tempo inteiro, é algo muito dinâmico, todo dia alguma coisa nova para aprender. Eu, particularmente, considero isso sensacional. Próximo item, Looker. Já ouviu falar no Looker? Provavelmente ainda não. Por quê? Porque esse nome é novo. Mas já deve ter ouvido falar no Google Data Studio, que é uma ferramenta totalmente gratuita, não é? Pois bem, o Google Data Studio, uma ferramenta para criar dashboards, gráficos, etc., recentemente foi renomeada para Looker, Looker Studio, ok? É uma ferramenta de Real-Time Analytics? Sim. Pode ser a ponta, uma das pontas, não é, do seu pipeline. Então você pode ter um pipeline que extrai dados lá da origem, depois disso você aplica a transformação e já entrega isso direto para o Looker, para então visualizar através de gráficos, dashboards e entregar ao tomador de decisão. Alunos da formação analista de dados estudam o Looker como bônus em um dos cursos da formação. Temos o Apache Flink, que é uma ferramenta não tão amigável, mas extremamente útil quando você precisar trabalhar com análise de logs em tempo real. Então você vai extrair os logs. Logs são basicamente registros, não é, de funcionamento de softwares em um determinado equipamento. Então você extrai esses logs, que são arquivos de texto normalmente, você processa dentro do pipeline e já entrega isso para análise, realizando análise, inclusive, em tempo real. O Apache Flink também vem sendo usado em várias empresas do mercado de trabalho. Outra ferramenta, também que vem ganhando cada vez mais espaço, é o Apache Druid. Lembra do que eu falei nos vídeos anteriores, né? É esmagador, eu sei. É para você relaxar, observar isso aqui como uma visão geral. É isso. Depois você vai escolher algumas dessas ferramentas e vai começar a estudar, aprender, colocar isso aí na sua caixa de ferramentas. É claro, quanto mais ferramentas você sabe, mais problemas será capaz de resolver.
mas não é para ficar desesperado, é para aprender as ferramentas de acordo com a sua necessidade para o dia a dia, aquilo que você quer para poder se posicionar como engenheiro de dados e assim por diante. O Apache Druid basicamente é um banco de dados real-time. Eles estão ajudando a revolucionar o conceito de banco de dados, não é? Porque banco de dados é você armazenar os dados em lote, em batch. Mas quem disse que eu só posso fazer assim? Eu posso eventualmente trabalhar com armazenamento em tempo real? Pois bem, é a proposta do Apache Druid, que também está chegando, aliás, como bônus para a formação em engenheiro de dados aqui na DSA. Temos o Apache Superset, excelente ferramenta, plataforma para exploração e visualização de dados, que também está chegando em cursos aqui na DSA. Temos o Azure Synapse Analytics, ferramenta no ambiente em nuvem da Microsoft, exatamente para análise de dados em tempo real, o que provavelmente será uma ponta dentro do pipeline de dados, né? Provavelmente uma das últimas pontas, uma das últimas etapas dentro do pipeline. Ou seja, não sei se você percebeu, mas dá para montar um pipeline completo usando uma plataforma. Eu não disse uma ferramenta, eu disse uma plataforma. Então, por exemplo, a empresa gosta de trabalhar com o ambiente em nuvem da Microsoft. Dá para construir um pipeline de dados todinho com os produtos Microsoft no Microsoft Azure. A empresa prefere usar a AWS. Dá para construir um pipeline de dados inteiro no ambiente em nuvem somente com produtos AWS. A empresa não quer usar ambiente em nuvem. Dá para construir o pipeline inteiro com ferramentas instaladas localmente de maneira open source, totalmente gratuita. Ou ainda soluções pagas, também vou apresentar uma já para você. Temos na sequência o Redash, outra plataforma também que permite Real-Time Analytics. Faz isso, aliás, de maneira extremamente veloz. Uma das ferramentas mais velozes, aliás, que eu já tive a oportunidade de experimentar no meu dia a dia. Tenho usado cada vez mais, sempre que possível. O Redash vale a pena depois você explorar. Visite o site oficial. Temos uma ferramenta totalmente proprietária, o MicroStrategy. Talvez uma das ferramentas mais antigas do mercado. Outra ferramenta que se reinventou ao longo dos anos. Sempre foi uma ferramenta de BI. O conceito de BI vem caindo em desuso, né, no dia a dia. Cada vez mais se fala em ciência de dados. Por conta disso, a própria empresa se reinventou e hoje oferece produtos tanto para Enterprise Analytics quanto Real-Time Analytics e construção de pipelines de dados. Exatamente. Outra ferramenta é o Dataido, ou Dataido também, se você preferir, não faz a menor diferença. Essa não é uma ferramenta de Real-Time Analytics. É que eu já estou chegando no final, eu aproveitei para incluir outras ferramentas. Mas dentro do pipeline, parte do trabalho será gestão de metadados. Teremos um capítulo sobre isso aqui no curso, ok? Metadados são dados sobre os dados. Para deixar bem claro para você, imagine uma imagem, uma foto que você tira com seu celular. A foto é o dado. O tamanho da foto é um metadado. Ou seja, dados sobre o dado. Quando você trabalha com dados dentro das empresas, todos eles têm metadados. Eu posso criar um repositório de metadados, um catálogo de metadados, pesquisar dados por metadados, analisar os metadados. Pois bem, tem uma plataforma para isso, que os alunos aprendem aqui na DSA, na formação Arquiteto de Dados. Seguindo, temos também o nosso querido Power BI. Eu incluí aqui como ferramenta em Real-Time Analytics, porque na prática eu posso extrair dados de um pipeline de dados, trazer para o Power BI e entregar análise. E o próprio Power BI tem a opção de você fazer refresh automático, não é? A opção que está disponível na versão em nuvem do Power BI. Para concluir, a ferramenta, que na minha opinião, inclusive, é excelente, o Presto, que é um motor SQL. Aqui no site oficial, você vai encontrar um diagrama bem didático que ajuda a compreender. O Presto está aqui no meio, ok? São essas caixinhas aqui, ó. Tem o Coordinator e o Worker. Na parte de cima, tem as ferramentas de Real-Time Analytics. Na parte de baixo, ferramentas de armazenamento de dados, ou então de processamento de dados em tempo real. O que a equipe do Presto fez? Colocou algo ali no meio para você executar SQL em alta velocidade. Vai precisar de SQL para limpar dados, transformar, processar? Ok, então o Presto pode ser uma excelente opção, independente da plataforma que você usar para armazenamento ou extração de dados em tempo real, ou da plataforma de Real-Time Analytics. Ensinamos o Presto aqui na DSA, na formação Cientista de Dados, no curso de Engenharia de Dados com Hadoop e Spark. Bom, isso aqui conclui as ferramentas.
São muitas, não é? Sem dúvida alguma. Imagine se eu usasse 3 dessas ferramentas, ok? Imagine isso. Vou usar 3 ferramentas aqui. Vou usar, por exemplo, vamos imaginar que eu usasse o Airbyte como minha ferramenta para extrair dados, fazer a transformação e gravar em algum destino. Então, o Airbyte seria uma das ferramentas do pipeline. Também vou usar, por exemplo, vou mostrar aqui para você, o Amazon S3 para armazenamento. Vou precisar de um armazenamento temporário, ou então definitivo. Amazon S3 é a segunda ferramenta do meu pipeline. Vou precisar ainda de uma ferramenta de análise. Vou usar, por exemplo, o Apache Superset. Imagine que eu precisasse dessas 3 ferramentas para criar o pipeline. Eu teria que fazer instalação, configuração, preparação da infraestrutura. Os softwares não vão se configurar sozinhos, né? Pelo menos não ainda. Então precisaria realizar toda a configuração, provisionamento de infraestrutura, servidor. Ia dar um trabalho imenso com 3 ferramentas. Imagine 4, 5, 10 ferramentas. E agora, como eu resolvo isso? Resolvo isso com infraestrutura como código, ou IAC. Aí tem mais uma ferramenta para ajudar o nosso trabalho. O Terraform é uma ferramenta, tem outras opções no mercado. O Terraform automatiza a criação da infraestrutura no ambiente em nuvem. Não é incrível? Não é genial? É o conceito de infraestrutura como código, que aliás não é novo, hein? Já existia há algum tempo, mas explodiu agora no mercado por conta da evolução da engenharia de dados. Então, o que a empresa tem que fazer? Primeiro, decidir usar os dados, né? Isso é o mais importante. Tentar trabalhar a cultura data-driven. Aí então vai montar sua plataforma de dados, vai construir os pipelines. A empresa vai escolher algumas ferramentas. Não vai usar todas, claro, né? Vai escolher algumas. Escolhidas as ferramentas, tem que montar a infraestrutura. Vai usar um ambiente em nuvem, por exemplo? Não é necessário ficar configurando cada item. Automatiza a criação da infraestrutura usando infraestrutura como código com Terraform, por exemplo. Que é, aliás, uma opção gratuita que você pode utilizar para automatizar a sua infraestrutura. Temos um curso inteiro aqui na DSA, na formação Engenheiro de IA. Ufa! Terminei a apresentação das principais ferramentas para construir pipelines de dados. No próximo vídeo, nós continuamos. Até lá!